Existe um tripé dentro do casamento. Entender, conhecer, investir nesse tripé vai fazer diferença para você construir um relacionamento de sucesso, de realização, de romance ou não. A verdade é que ninguém entra num relacionamento esperando que esse relacionamento acabe. Ninguém entrega o seu coração, abre o seu coração para outra pessoa, esperando que lá na frente essa pessoa venha fazer algo ruim, venha te machucar, venha te ferir. Mas o triste é que muitas vezes isso acontece. Casais que num primeiro momento eram apaixonados, românticos, confidentes, íntimos, apaixonados, de repente, com o passar do tempo, tornam-se distantes, frios, intolerantes, agressivos. Muitos culpam a rotina, o dia a dia, as mudanças que acontecem ao longo da nossa vida. Mas a verdade é que tudo precisa ser cultivado. As coisas precisam ser cultivadas para que elas floresçam. Sinistro isso, né? E mais, tanto a falta quanto o excesso matam. Por isso nós precisamos saber cultivar e cultivar da forma certa. Olha o que aconteceu comigo. Eu acho lindo o cacto e eu comprei um cacto uma vez e estava apaixonada no cacto e cuidando, né, como se fosse um filho mesmo. Todo dia eu tirava um momento para colocar aguinha pro cacto, ficava ali sentada admirando aquela plantinha cheia de espinho, esquisitinha, apaixonada. O que acontece? Todos os dias eu sentava, fazia esse momento e colocava água pro cacto. Depois de uns dias, o cacto morreu. Ele explodiu de tanta água. Excesso mata. Em compensação, eu não satisfeita, comprei um outro cacto e decidi, vou fazer diferente dessa vez. O que eu fiz? Me regulei para não colocar água todos os dias. Tentava alternar dia sim, dia não. E o que aconteceu no fim das contas? Eu acabava esquecendo o dia que eu tinha colocado e o dia que eu não tinha colocado. Para não repetir o mesmo erro de excesso, eu acabava não colocando água. Ou seja, o cacto morreu, seco, sem água. A falta mata. Percebe então que tanto o excesso quanto a falta vão trazer resultados negativos? A gente precisa aprender a equilibrar para que a gente consiga cultivar da forma certa. Então pense nas suas relações com as outras pessoas como se fossem plantas mesmo. Plantas que precisam ser cultivadas e plantas que precisam ser cultivadas da maneira certa. E mais, plantas que são diferentes umas das outras, que têm linguagens, necessidades, sonhos e vontades diferentes. Olha que coisa desafiadora, né? Saber que para aquele que precisa de água, eu preciso pôr água. Para aquele que precisa de sol, eu preciso botar no sol. Aquele que precisa de palavras de afirmação, de toque, de tempo de qualidade, de presentes, eu preciso conhecer as linguagens que existem e conhecer a linguagem das pessoas com quem eu me relaciono. Para quê? Para que eu possa cultivar e cultivar da forma certa. Eu não posso tratar os meus filhos, o Lucas e o Benjamin, da mesma forma. Eles são completamente diferentes. Eles têm necessidades diferentes, eles têm comportamentos diferentes e enquanto um é extremamente grudento, quer abraçar, quer pegar o tempo inteiro, o outro não aguenta, não gosta de muito toque. O negócio dele é conversa, é diálogo. Tanto que todas as nossas conversas sempre tem mãe, você tá me entendendo? Você tá me entendendo, mãe? Mãe, você tá conseguindo me entender? Então, eles são completamente diferentes. E querer dar para aquilo que ele não entende como amor, como demonstração, como linguagem, vai me fazer cultivar a nossa relação de forma errada. Agora, olha só, que filhos são diferentes, eu tenho certeza que você já sabe. Assim como eu aprendi na prática com os meus. E não só saber que eles são diferentes, mas que nós precisamos, viver esse desafio diário, materno, de tratar os nossos filhos de maneira que eles nos entendam nas suas peculiaridades e diferenças. Não são só os filhos que passam por isso, mas dentro do casamento nós vivemos isso. Você e seu marido são plantas e plantas diferentes, com necessidades diferentes, com importâncias e demandas diferentes, com papéis diferentes. E sustentar essa aliança, fazendo dela algo de fato sensacional e prazeroso, é sim um desafio.
Lidar com as diferenças é sim um grande desafio para as pessoas. E a palavra de Deus fala do homem e da mulher em aliança se tornando uma só carne. Um todo maior, dois seres diferentes que trabalham em função de um bem comum, de um objetivo, de uma missão, de um alvo, fazer esse casamento dar certo. E como eu tenho escutado muitas mulheres insatisfeitas nas suas relações, infelizes, não se sentindo valorizadas, respeitadas, amadas, esperando do outro uma movimentação em prol ao casamento que não vem, que não acontece, que não aparece, desejando estar certas quando são o tempo inteiro rechaçadas como erradas, lutando contra a baixa autoestima, contra o medo, contra a insegurança, contra o ciúme, contra os problemas financeiros, contra as dificuldades dessa época que nós estamos vivendo. Apesar de serem uma só carne, cada ano se tornarem mais parecidos, não deixam de ser um. O fato de nós nos tornarmos uma só carne não anula a nossa individualidade. E o grande segredo está exatamente em você não anular a sua individualidade, porque é exatamente nas diferenças que vocês vão se complementar, vão crescer, vão amadurecer e vão alcançar lugares maiores e melhores. Agora pensa comigo, se moldar ao padrão do outro para atender às expectativas do outro vai ser sempre uma luta desgastante e muitas vezes insatisfatória, sem resultados. Como então fazer uma relação tão complexa funcionar? De pessoas completamente diferentes que deveriam lutar pelo mesmo objetivo, pela mesma missão, mas que muitas vezes parecem que estão competindo, que estão tentando vencer uma a outra. Como fazer isso funcionar? Para isso funcionar, para ter de fato paixão, romance, respeito, entendendo e vivendo dentro do casamento a plenitude que Deus declarou e determinou para nós na Bíblia, na palavra dele. Para isso, entender o tripé do casamento vai fazer toda a diferença e vai te fazer usufruir dessa bênção que é ser casado. Como funciona esse tripé? O tripé são 3 pontas e não existe uma ponta mais importante que a outra. Dentro desse tripé, se eu invisto em uma ponta só, as outras 2 vão ser comprometidas e o equilíbrio desse sistema vai ser comprometido. Então entenda que eu vou te passar quais são essas três pontas, o que compõe esse tripé e a necessidade que nós temos como mulheres de investir em cada um desses pontos para que a nossa relação com o outro dê certo. O primeiro ponto que eu quero falar com você, começando a nossa jornada de fazer o casamento dar certo e ser, de fato, um reflexo do relacionamento de Deus com a igreja, do relacionamento de Deus com os homens, a base da sustentação dessa aliança é exatamente o relacionamento com Deus. Olha que coisa incrível. O primeiro ponto do nosso tripé para que o casamento dê certo é o nosso relacionamento com Deus. É no relacionamento com Ele, é no desenvolver desse relacionamento com Ele, de ter tempo de qualidade, de conhecer, de desfrutar da presença de Deus, que a minha vida vai ser impactada para que eu possa viver o casamento que Deus declarou e que Deus sonhou que eu tivesse, de alegria, de respeito, de paixão, de cumplicidade. Como fazer isso? Como desenvolver esse relacionamento? Como aprofundar o meu relacionamento com Deus? Além de fazer parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, o seu relacionamento pessoal, diário com Deus, precisa ser desenvolvido e é essencial para que esse relacionamento cresça e para que você usufrua das bênçãos e dos frutos que esse relacionamento pode trazer para a sua vida. Como eu faço? Eu tenho os meus momentos todos os dias de devocional. Momentos onde eu pego e eu leio a Bíblia, eu oro, eu falo com Deus, eu escuto um louvor, eu permito que a palavra dele fale comigo e me traga resposta, me traga estratégia, me mostre coisas que eu preciso aprimorar, melhorar em mim. A minha leitura diária, durante muito tempo eu fiz na Bíblia de papel mesmo, seguindo cronogramas da internet, da nossa igreja mesmo. Hoje eu uso um aplicativo do celular, olha que fantástico, né? Vantagens da vida moderna. Um aplicativo que você baixa aí na sua Apple Store ou no seu Samsung ou seja lá o qual for
E ele te dá a Bíblia e ele te dá vários planos de leitura da Bíblia para você escolher. O que esse plano tem? Esse plano tem passagens, capítulos, livros, aonde você vai ler todos os dias e marcar todos os dias. E essa marcação, essa leitura acaba sendo de forma automática. Você não precisa ficar escolhendo cada dia o que você vai ler. Já está lá, já está separado. O seu papel é todos os dias separar um momento, pegar o seu telefone, seu celular, seu computador e ler. E permitir que essa leitura transforme a sua vida. Importante você entender que nesse processo de leitura, você não pode levar de forma automática. Você não pode fazer ele na pressa. Você não pode fazer ele de qualquer jeito. Você precisa, de fato, criar uma rotina, desenvolver o hábito de sentar todos os dias e ler a palavra, digerindo mesmo o que está escrito, permitindo ouvir a voz de Deus falando com você enquanto você lê. Mais do que um livro de histórias, a Bíblia é um manual de vida. A Bíblia é uma palavra viva, capaz de encher o nosso coração de fé, capaz de nos dar estratégia para enfrentar situações da melhor forma. Olha só, em Romanos 10:17 diz assim: a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não tem como você ter contato com a palavra de Deus de forma racional, consciente, e não ver mudanças na sua vida, não ver mudanças na sua alma, não ver mudanças no seu caráter, e, consequentemente, não vê mudança no relacionamento com o outro. Essa palavra transforma a sua realidade. Einstein diz assim: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E a Bíblia declara em Tiago 2,17: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não tem como a sua vida ser inundada pela palavra, ser cheia de fé e você viver uma vida sem frutos dessa fé. A palavra, quando ela entra no seu interior, ela produz frutos e esses frutos acabam sendo expelidos, né? Acabam saindo através das suas atitudes, das suas ações, dos seus comportamentos diários, resultando aí em grandes resultados no seu relacionamento com o outro, na forma como você lida com os problemas, na forma como você lida com as circunstâncias, com as dificuldades, na forma como você lida com as alegrias. Entenda que no relacionamento com Deus, não é o outro, mas é você o foco. Que coisa, né? A gente está tão acostumado a transferir para o outro a responsabilidade, mas o que Deus espera de nós é um relacionamento que nós buscamos nos aproximar dele, não para que ele mude o outro, mas para que ele transforme a nossa perspectiva em relação ao outro. E antes que você diga que o problema do seu casamento não é você ou seu marido, eu quero te afirmar uma coisa. Você não tem poder de mudar as outras pessoas. Não tem. Mas você tem sim a capacidade de mudar a forma como você reage e se relaciona ao outro. E quem vai te dar força para transformar você não está fora, mas está dentro do seu relacionamento com Deus. Assiste um filme que fica muito claro o poder da palavra, o poder do relacionamento com Deus dentro de um relacionamento. A Prova de Fogo. Não quero fazer propaganda, mas tem no Netflix, então vai lá depois e assiste. Esse filme ele mostra que milagres acontecem quando a gente foca no nosso relacionamento com Deus e em mudar a forma como a gente enxerga as pessoas que convivem conosco diariamente. O segundo tripé do casamento é a comunicação. Eu recebi vários depoimentos na pesquisa que eu fiz com algumas de vocês, falando sobre as dificuldades que vocês enfrentam no casamento. E uma das grandes dificuldades que vocês me relataram, na verdade, 53,8% das mulheres me falaram que tem dificuldade de conversar com seus maridos. Conversar, concordar, dialogar, entrar em acordo. Esse é um dos grandes problemas da maioria das mulheres que me responderam à pesquisa. Dificuldade de sentar, conversar, sem que essa conversa acabe em briga, acabe em confusão, acabe com alguém querendo ter razão, acabe da forma errada. Dificuldade de entrar em acordo. E como comunicóloga, eu quero te dar alguns princípios para que você, na hora de conversar com seu marido, tenha uma comunicação eficiente. Primeiro, escolha bem as suas palavras. Sim, a gente pode falar a mesma coisa escolhendo palavras que não são agressivas, ofensivas ou tendenciosas. E isso faz uma diferença gritante no nosso relacionamento com o outro. Segundo ponto,
Conheça a pessoa com quem você fala. Sim, isso vai te possibilitar se colocar melhor nessa conversa para que o seu diálogo não venha com a intenção de ferir e de machucar, mas que a sua conversa venha realmente no sentido de ajustar e vencerem juntos dificuldades e problemas. Terceiro ponto, nem tudo são palavras. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia mostrou que a comunicação humana, a linguagem verbal é só 7% na transmissão das mensagens. 55% das nossas mensagens são transmitidas através de sinais não verbais, gestos, a sua imagem pessoal, a sua expressão facial enquanto fala e mais. 38% da transmissão da mensagem fica a critério do tom de voz que a gente usa. Mulher, ajuste o seu tom de voz. Ajuste as suas palavras, escolha bem o seu portar na hora que você for conversar com seu marido. Porque muito do que você transmite, que não é nas palavras, mas é no seu comportamento, podem levar a uma confusão do que você de fato está querendo dizer. E aí não tem acordo, e aí não tem, né, aí vira briga. Quarto ponto, seja objetiva. Saiba exatamente o que você pretende com a conversa. A gente acaba tendo a tendência, como mulher, de falar muito e de dar muitas voltas e não ser muito direta, muito específica, muito objetiva. E a gente precisa aprender a ser objetiva no que a gente deseja. Você quer brigar? Você quer estar certa? Ou você quer que o seu casamento entre em acordo? Você quer que você e seu marido tenham afinidade e consigam decidir juntos a respeito dos problemas e das situações que têm vivido? Quinta coisa, saiba ouvir. Gente, pelo amor de Deus, monólogos são muito chatos, não é verdade? Ficar falando sem que a pessoa tenha oportunidade de falar, de se expressar, ninguém aguenta isso. Então, por favor, vem no meu vídeo, faz um comentário, me diz o que você está achando, se você concorda, me conta as dificuldades que você tem enfrentado. Sexto ponto, escolha o lugar certo e o momento. Gente, tem o lugar certo. Tem o momento certo das conversas. Não é na casa da sua sogra, não é no meio de um aniversário, não é no seu trabalho, não é no Facebook. Tem o lugar certo da gente sentar e conversar. Ainda mais quando são assuntos delicados, que falam da alma, que falam de problemas, que falam de situações que muitas vezes mexem em traumas do nosso passado. Então, pense bem antes de falar, pense bem antes de comunicar, filtre as suas palavras para que elas sejam como um bálsamo e não como uma metralhadora disparando em cima do seu marido. Terceiro e último pilar do casamento é o sexo. Sim, a vida sexual do casal. Interessante que para muitas pessoas o sexo é supervalorizado, né? Superestimado, enquanto que para outros ele não é considerado como fundamental. E eu quero te falar que nenhum dos dois extremos é o certo. Ele é um tripé, ele é uma parte, mas ele não é um todo. Da mesma forma, ele não pode ser ignorado, porque se ele for ignorado, o equilíbrio pode ser comprometido. Para muitos casais, alguns problemas relacionados a sexo têm origem na importância que as pessoas dão ao sexo e na quantidade que cada um acredita que precisa. Muitas mulheres que acreditam que estão satisfeitas uma vez no mês, e homens que acreditam que precisam fazer sexo todo dia. E a dificuldade vem dessa falta de acordo, chegar num consenso, nem só uma vez no mês, nem todos os dias, mas conversarem, chegar num acordo, num consenso sobre isso. Toda a importância quanto à quantidade está relacionado com tanto a importância que a gente dá, quanto a quantidade e a frequência podem estar relacionadas a traumas que a gente tem, que a gente viveu em relação a essa área no passado. Pode estar relacionado aos níveis hormonais. Mulheres com pouco desejo, baixa libido, homens também com pouco desejo, baixa libido, e que estão sendo comprometidos aí por causa dos seus hormônios. Então, sim, os hormônios também vão interferir nessa frequência, nessa qualidade, e você precisa investigar isso. Investigue. Existem traumas, existem questões do passado que precisam ser resolvidas, existe aí uma debilidade hormonal, existe alguma situação hoje que vocês estão vivendo que rouba, que suga, que tira a energia em relação a essa área?
essa pesquisa, algumas mulheres responderam que têm encontrado muita dificuldade em relação ao sexo com o marido, porque estão vivendo nesse momento situações de dificuldade financeira, problemas financeiros, e não conseguem se conectar. Agora pensa comigo, se depende da importância que cada um dá para isso, como é que um casal que pensa diferente em relação à frequência, em relação a tudo relacionado a sexo vai conseguir desenvolver bem essa área? Tá entendendo como o pilar da comunicação vai interferir aqui também? E uma pessoa que tem traumas em relação a essa área, percebe como o relacionamento dela com Deus precisa existir para que haja cura, para que venha bálsamo, para que nessa área ela também seja capaz de escrever uma nova história? Desafios, né? Equilibrar os 3 pontos nesse tripé de casamento. Olha só, não existe uma medida considerada normal em relação à frequência com que você vai fazer sexo com seu marido. Mas existem estudos que apontam que quanto maior a frequência, mais intimidade, mais afinidade o casal desenvolve no dia a dia. E não só mais afinidade ele desenvolve, mas a quantidade, essa frequência, ela interfere nos níveis da pessoa. Você já viu aquela expressão dormiu de calça jeans? Relacionada a quê? A pessoas que chegam mal-humoradas, estressadas, emburradas. Tá entendendo a importância do sexo também em relação ao nosso equilíbrio emocional e no nosso relacionamento com o outro? Então entenda que cuidar e investir nessa área é essencial para o sucesso do seu casamento. Como fazer isso? Nessa pesquisa que eu fiz com algumas mulheres que me responderam, olha que interessante, 84,6% falou que já pensou em se separar. E existem estudos que falam que quanto menor a frequência, quanto menos sexo as pessoas fazem, mais propensas elas estão em pensar em divórcio. 84,6% das mulheres que me responderam falaram que já pensaram em divórcio. E o motivo delas pensarem nisso normalmente é relacionado à falta de comunicação, à falta de sexo, à dificuldade de fazer acordo. Olha só o que elas falaram: falta carinho, nós somos muito diferentes, falta diálogo, tem muitas mentiras, brigas, imaturidade, falta comunicação, alterações de humor bruscas, sobrecarga de tarefas domésticas, desconfiança, bebida. Olha só, todas as coisas que circundam o casamento e que acabam servindo como influência em a pessoa pensar, em cogitar desistir da aliança. Quando eu perguntei em relação à frequência para essas mesmas mulheres, 15,4% falaram que fazem uma vez na semana. 30,8% disseram que fazem quando dá e quase não dá. E os motivos são: ando muito cansada, estressada, triste, preocupada, isso tem atrapalhado o meu casamento. 2. Tenho passado por problemas financeiros, isso tem atrapalhado o meu casamento. 3. Me sinto feia, gorda, magra, isso tem atrapalhado o meu casamento. Você percebe aqui que é o dia a dia, a rotina, o estresse, as circunstâncias, os problemas financeiros e a imagem que a mulher tem dela mesma. Não é nem como o homem acha que ela é. É como ela se enxerga, é como ela se vê. Tem interferido e atrapalhado o relacionamento sexual dessa mulher dentro do seu casamento. Incrível como um lugar que deveria ser um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de respeito, um lugar de comunhão, muitas vezes tem feito, tem se transformado para várias mulheres um lugar de peso, um lugar de cobrança, um lugar de insatisfação. E esse lugar tem sido os casamentos. Vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos, vamos falar sobre papéis, vamos falar sobre crises e tipos de crise, como enfrentar e como vencer as crises que aparecem nos nossos casamentos. E eu quero a sua ajuda. Os 3 tripés, você precisa de investimento, você precisa de mudança, você precisa de ajuda para levar o seu casamento para um nível melhor. Comenta, me fala o que você achou e compartilha esse vídeo para suas amigas. Vamos falar de sexo.